Irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, que esteja tudo na paz do nosso Senhor Jesus. E se não estiver, vai ficar. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lamentações. Está ali entre os profetas, né? Depois do livro de Jeremias. Livro de Lamentações, no capítulo 3. Deixa aberto aí neste capítulo, que nós vamos conversar um pouco sobre este capítulo. Estou muito feliz de estar aqui novamente, muito bom estar, não somente aqui em cima, mas aqui nesta casa, e que Deus possa nos abençoar. Lamentações, capítulo 3, vamos falar sobre tudo igual, mas diferente. Tudo igual, mas diferente. Eu vou ler só o versículo primeiro, e depois nós vamos meditar e falar um pouquinho mais sobre o que se segue neste capítulo aqui, tá bom? Lamentações 3:1 diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Jeremias aqui está falando sobre Deus, tá? Então ele está falando o seguinte, que ele é o homem que viu a aflição trazida pela vara da ira do Senhor. Ele viu. Tem uma história típica do Oriente, que fala sobre, na verdade, o nome dessa história, ou se você procurar alguma coisa relacionada a isso, chamada de o véu de Maia. O que seria o véu de Maia? No Oriente, acredita-se, né, em algumas tradições, que há esse ser, Maia, que para auxiliar, ou não, né, isso aqui é um pouco mais complexo, mas essa não é a ideia, para auxiliar a humanidade, ou para atrapalhar a humanidade, coloca-se um véu sobre todos os olhos, para que, quando a humanidade começa a enxergar a realidade, ela não enxerga a realidade em si, mas ela enxerga uma realidade meio distorcida. Sabe quando talvez você já colocou uma cortina no rosto, assim, as mulheres aí casaram com o véu no rosto, né? Sabe, quando você olha através do véu assim, é um meio distorcido, você não consegue ver exatamente como é a realidade. Então a ideia é essa, para que não veja de fato como está a realidade. E por que alguns orientais acreditavam nessa história? Porque para eles, quando se tira esse véu e você enxerga essa realidade de frente, ela é muito assustadora. Ela é terrível, então é difícil você enxergar a realidade de fato. Então para isso existe esse véu, para que as pessoas tenham a capacidade ou a coragem de enfrentar a realidade. Elas estão enxergando a realidade em si? Não exatamente, mas elas conseguem continuar. Na nossa realidade mais atual, nós podemos chamar isso talvez de filtro. Conhece o filtro do Instagram? Você olha a foto lá, a pessoa está linda, maravilhosa, você conhece, fala, não é. Não é a mesma pessoa, não. Por quê? Inclusive, alguns jovens hoje nem conseguem mais viver a realidade em si. Porque eles vivem tanto esse mundo fora da realidade, que para eles aquilo é a realidade. A realidade em si eles não conseguem mais viver e ficam sempre separados, afastados, tudo mais. A realidade, por muitas vezes, ela é cruel, ela é triste, ela é feroz. E por muitas vezes é difícil ouvir algumas coisas que vão nos magoar, que vão nos chatear, mas que de fato é real, é realidade. Eu lembro quando eu estava na igreja lá em Araçatuba, interior de São Paulo, e eu era líder de jovens, e tinha um jovem que tinha um probleminha do braço. E aí? Normalmente o pessoal chegava e falava assim, ó, você é o líder, você tem que falar para ele, você tem que, né, ninguém tinha coragem de falar. E aí sobrou para quem? Sobrou para o líder chegar para o rapaz e falar, então, tá com um cheirinho ruim aí.
É agradável ouvir isso? Não é agradável ouvir isso. Mas o que seria melhor, ouvir isso ou continuar cheirando ruim? Sabe o que é pior? Por muitas vezes, há algo muito parecido em relação ao nosso relacionamento com Deus. Às vezes nós podemos ouvir, estudando a palavra, ouvindo uma mensagem, ouvindo uma canção, que os meus relacionamentos estão fedendo. Eu posso ouvir que a minha vida espiritual está fedendo. Eu posso ouvir que o meu comportamento dentro de alguns locais está fedendo. E por muitas vezes eu fico tão constrangido por ouvir aquilo, mas de fato aquilo é muito melhor para a minha vida. Nós precisamos encarar a realidade. E qual era a realidade do Jeremias neste momento aqui? Para entendermos melhor como estava situada a história neste momento aqui, nós precisamos voltar um pouquinho antes, no livro do Jeremias mesmo, quando ele começa a profetizar. Lembra que Israel estava dividida em Judá e Israel, né, o reino do norte, o reino do sul. E Jeremias pregando para aquelas pessoas ali do reino do sul, dizendo que se eles continuassem com aquele comportamento, os inimigos chegariam e iam dominar aquela nação. O que de fato acontece, as pessoas começam a zombar de Jeremias. Ele é um dos profetas que mais sofreu nesse sentido, porque as pessoas não ouviam a sua mensagem, tanto que ele fala bastante e as pessoas não conseguem ouvir, e ele consegue ver esse inimigo de fora chegando e começando a dominar a sua população. Quem chega ali para dominar é a Babilônia. E qual era a tática da Babilônia naquele momento para dominar uma nação inimiga? Eles chegavam, dominavam o local, e para enfraquecer aquele povo, eles pegavam as melhores pessoas, as cabeças mais pensantes, e levavam para a Babilônia. Nesta primeira invasão que eles tiveram ali, foi de fato quando eles levaram Daniel. Lembra que o Daniel foi para lá e serviu ao rei? Porque era uma das cabeças mais pensantes do reino de Judá. Levou o Daniel, tá? Levou as cabeças mais pensantes para enfraquecer Judá. Jeremias ficou. A Babilônia faz tudo isso. Um tempo depois, há uma volta da Babilônia para Jerusalém. E aí eles destroem a cidade, destroem o templo do Senhor. E agora eles começam a pegar algumas pessoas para ser mão de obra. Aqueles que poderiam ser braço forte para trabalhar na Babilônia. Mais uma vez enfraquecendo Judá. E eles levam essas pessoas que são capazes para o trabalho, para a Babilônia. E Jeremias? Jeremias fica mais uma vez. Então agora eu quero que você pense um pouquinho na realidade deste profeta. Ele prega falando que as coisas ficariam ruins, as coisas de fato ficam ruins, ele consegue enxergar o cumprimento das suas profecias, leva-se as cabeças mais pensantes, leva a mão de obra do trabalho, e as pessoas rejeitadas, as pessoas menos capazes, continuam naquele lugar, totalmente destruído, abandonado, sem uma presença do Senhor de fato, e sem nenhum tipo de esperança. Essa é a realidade. É fácil encarar a realidade? Não. E talvez a gente olhe para essa realidade, esse clima, esse ambiente de guerra e fala, complicado. Mas eu sei que por muitas vezes, aquilo que abala a nossa vida, o nosso coração, são situações do nosso dia a dia. Talvez encarar a realidade de que eu estou sem trabalho agora é muito difícil. Talvez encarar a realidade de que eu estou numa crise no meu casamento, uma crise com os meus filhos, e meu filho agora ele não me obedece mais como ele obedecia antes. Eu estou numa crise agora financeira tão grande, e essa realidade é difícil de encarar, e às vezes nós queremos fugir dela e ficar longe dessas coisas, mas é impossível de fugir da realidade. Mesmo que nós tentamos fugir, é impossível.
Por mais que nós estamos seguindo a Deus, nós estamos aqui buscando ao Senhor, nós estamos a todo momento querendo mais do Senhor, coisas ruins também acontecem com cristãos. Não estou desejando isso, mas estou dizendo um fato. Cristão também sofre. Cristão também fica doente. Cristão, infelizmente, também perde cabelo. Todas essas coisas acontecem também, você sabe como é que é, né? Cristão, todas essas coisas que acontecem com as pessoas que não são cristãs, também acontecem com o cristão. Agora, como que eu posso lidar com isso? Fugir da realidade não é uma boa opção. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? A ideia é mudar. Mudar. Porque tudo muda quando você muda. E eu quero mostrar isso com você através desse texto. Continua a leitura comigo agora. Dá uma olhada em como estava a mente do Jeremias diante dessa situação deplorável da sua cidade, da sua família, dos seus párias. De novo, versículo 1, tá? Acompanha comigo a leitura. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Lembra o seguinte, quando ele fala que ele, Jeremias, está falando sobre Deus. Percebe quanto o coração dele está machucado, tá? Versículo 3. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem, quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo nas suas canções. Eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Percebe a dureza, a tristeza, a angústia dentro do coração deste homem? Olhando aquela situação, olhando as circunstâncias, olhando tudo aquilo que o seu povo estava passando e sabendo que aparentemente não tem nenhum tipo de esperança, e ele olha agora para Deus e fala: Senhor, o Senhor agora não ouve mais as minhas orações. Olha, o Senhor me colocou no alvo e lançou suas flechas sobre mim, quebrou os meus dentes. Agora estou comendo ervas amargas, eu nem sei mais o que é prosperidade. Coração triste, abalado. Mas aqui, quem conhece o texto sabe o que acontece. Eu vou ler de novo o finalzinho aqui, o versículo 20, porque ele fala assim: lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. A ideia é, estou me entregando, tá? Acabou. Para mim acabou. Só que olha o versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. E agora acompanha comigo um pouquinho dessa leitura aqui. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos,
pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Fala, ué, peraí. Jeremias, acabou aí, travou a mente aí. O que está acontecendo? Percebe que até o versículo 20 nós temos um Jeremias. Do versículo 21 para frente nós temos outro Jeremias. E aí, ele fala o seguinte, agora eu quero colocar na minha mente aquilo que me traz esperança. E o que traz esperança para o Jeremias? Ele começa a falar sobre isso, sobre graças a Deus, porque as misericórdias do Senhor, nós vamos falar mais sobre isso, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, ele começa a mudar a sua postura, a sua mentalidade, ele começa a falar diferente agora, e eu pergunto para você, mudaram as circunstâncias do Jeremias? Mudou alguma coisa em volta dele? A cidade foi reconstruída do nada? Deus mudou em relação a Jeremias? Será que a Babilônia falou assim, não pessoal, peraí, volta todo mundo lá, vamos reconstruir a cidade? Mudou? Não mudou nada. Mas, quando o Jeremias muda a sua mente, ele muda a sua forma de pensar. Quando ele muda a sua forma de pensar, ele muda a sua perspectiva, a sua visão da realidade. Quando ele muda a sua visão da realidade, muda tudo. Não mudou nada, mas mudou absolutamente tudo. Porque ele teve a capacidade de olhar diferente a realidade. A realidade era a mesma. O olhar, o Jeremias, não. Então, tudo muda quando você muda. Agora, como que eu posso mudar? O que eu posso mudar? Como que eu posso mudar a minha realidade, então, pastor? Qual é a diferença que eu posso fazer diante disso tudo? Porque, de fato, nós também passamos por lutas, por tribulações, e a continuidade desse texto vai nos dizer o que nós também devemos pensar. O que vai nos trazer esperança. De novo, versículo 21 e 22. E o 23 também. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que pode me trazer esperança? É o perdão real de Deus. Por que o perdão real de Deus pode me trazer esperança? Porque esse perdão do Senhor, ele vai tirar um peso das nossas costas absurdo. E qual é esse peso? O peso da culpa. Eu sei que nós estamos aqui aprendendo da palavra do Senhor. Você ouviu a mensagem do pastor Justin, ouviu a mensagem do pastor Jay. E aí, você chega na semana, você tem a cara de pau de pecar de novo. Ouviu a mensagem, vem aqui no domingo, ouve a mensagem e peca de novo. Mas graças à misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, eu posso me ajoelhar, posso confessar os meus pecados, e Ele vai estender as suas mãos de volta. Esse peso que tira de nós é o peso de não mais ser performático, de você querer mostrar para as pessoas, olha só como eu sou um bom pai, nossa, sou um paizão, olha só como eu sou um grande cristão, olha todo mundo aqui, viu como eu ando com a minha Bíblia, olha só como eu mostro os versículos para as pessoas e eu sou um crente perfeito. A gente sabe que a gente não é. Todos nós sabemos que nós temos coisas para consertar e muitas vezes o pecado acontece como um acidente na nossa vida. Mas Romanos capítulo 8, versículo 1 fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque todas as vezes em que nós olhamos para Ele, Ele olha para nós e nós estamos caídos, Ele está com suas mãos estendidas
Lembra de João capítulo 8, para a mulher adúltera? Vá e não peques mais. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Porque a ideia de Deus é a restauração. E quando eu estou dizendo isso, a minha ideia não é dizer que o pecado não pesa, tá? Muito pelo contrário. O pecado é sujo. Não estou dizendo que você pode ficar pecando. Aliás, se você peca consciente, se você peca e vai dormir tranquilo, seu problema é maior do que o pecado, tá? O pecado é o menor dos problemas. Talvez você nem seja cristão. Mas se você cai, um acidente, e você volta, não vai ter aquele momento em que Deus vai olhar e falar assim, poxa, de novo não, esquece, acabou. Ó, quarta vez já, acabou. Não, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Porque para Jeremias isso era importante? Porque ele olhava para aquela população e ele fala assim, isso aqui não tem mais jeito, gente, ó. A profecia aconteceu, a população pecou, o povo veio e destruiu, mas eu sei que eu tenho um Deus, que se aquela população, se aquele povo se arrepender do que está acontecendo, Deus vai perdoar e vai restaurar aquela população. E esse mesmo Deus é o que pode restaurar e recuperar a nossa vida. Quando nós olhamos para os céus e confessamos os nossos pecados. Segundo, o que pode me dar esperança? Versículo 24. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. A minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O que pode me dar esperança é a satisfação real em Deus. Quando eu leio aqui, Deus é a minha porção, talvez é uma palavra estranha para a gente, né? Quando eu falo porção, eu lembro de porção de batata, porção de calabresa. Mas quando fala porção aqui, a ideia da palavra porção é a ideia de herança. O Senhor é quem vai me dar a sua herança. Eu estou abaixo da herança do Senhor. É Ele quem vai prover aquilo que eu preciso. E por muitas vezes nós somos tentados a pensar que nós estamos seguros com as nossas coisas aqui do dia a dia, com aquilo que nós estamos buscando. Nós buscamos satisfação em todas as coisas aqui, mas essas coisas, meu irmão, elas podem desaparecer a qualquer momento. Imagina você saindo daqui agora do culto, e aí acontece uma catástrofe e você não tem para onde voltar. Já pensou nisso? Quando aconteceu lá no Rio Grande do Sul, eu pensei nisso. Falei, a pessoa não tem para onde ir. Não é que, agora eu vou... Não tem para onde ir, não tem casa mais. E às vezes nós pensamos que nós estamos seguros e buscamos a nossa satisfação com estas coisas daqui. Mas estas coisas daqui, elas não nos trazem segurança. O Jeremias olha para aquela situação da cidade e ele fala, a minha porção não está nesses muros aqui, ó, não está nessa cidade. A minha porção está em Deus. E, infelizmente, quando nós buscamos satisfação nas coisas daqui, estas coisas, elas começam a ocupar o lugar de Deus. Estas coisas começam a ser os nossos ídolos pessoais. E nós vamos viver muito mais para estas coisas, e eu vou viver muito mais para o meu trabalho, e eu vou viver muito mais para o meu casamento, eu vou viver muito mais para os meus filhos do que para Deus, porque essas coisas vão me trazer satisfação, e não o Senhor. E sabe o que é pior? Quando nós fazemos isso, nem conseguimos nos satisfazer direito com essas coisas. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Quando eu estou tentando me satisfazer no casamento, o meu amor vai ser egoísta. Mas quando eu estou me satisfeito em Cristo, eu consigo amar sem ser egoísta, porque minha satisfação vem de fora. Quando eu estou satisfeito em Cristo, eu consigo ser um pai decente, uma mãe decente.
quando eu estou satisfeito nos meus filhos, e aí eu começo a ser aquele pai, aquela mãe insuportável. Sabe aquela mãe, aquele pai que tudo é o filho, e aí as pessoas não gostam de ficar perto, mas não falam para você? Porque o filho é o troféu. Tem isso. Eu não sei se você já viu quando as pessoas começam a se dedicar muito no trabalho e alguns olham e falam, poxa vida, hein, bonito, hein? Olha o cara lá trabalhando até, olha o horário que ele está trabalhando, está se dedicando mesmo. Ele está longe da família? Está longe da família. Mas está se dedicando bonito. Mas se faz isso para Deus? Muitas vezes fala, poxa, para quê, né? Exagero, cara fanático. Olha lá. Porque a satisfação deste mundo está aqui, ó, em ganhar dinheiro. Mas a nossa satisfação, a satisfação verdadeira, aquilo que pode nos dar, de fato, uma segurança, é o Senhor. No capítulo 4 de Filipenses, o apóstolo Paulo, já entendendo isso, ele fala, eu sei muito bem viver em fartura quanto em falta. Por que eu consigo viver isso? Porque a minha satisfação não está nas coisas daqui, não está na fartura e nem na falta. A minha satisfação está em servir ao Senhor. Percebe como tudo muda quando você muda? Tem um livro, que talvez uma pessoa aqui da escola vai saber, uma pessoa que gosta muito, chamado As Crônicas de Nárnia, em que tem um personagem chamado Edmund, e a bruxa consegue pegar esse personagem muito fácil. E como é que ela consegue pegar ele muito fácil? Quando ela descobre qual é o tipo de doce que ele gosta, lá, o manjar turco. E ele, quando você lê o livro, fala que quanto mais ele comia, mais ele queria, e aquilo não dava saciedade para ele. Quanto mais ele comia, mais ele queria. E essa é a satisfação que esse mundo oferece. De entregar para você algumas coisas que são fáceis, olha só que lindo, maravilhoso, eu gosto muito de chocolate, mas eu sei que se eu comer esse monte de chocolate aqui, ele não vai me satisfazer. Fora que, né, os efeitos colaterais vêm depois também. Então precisamos mudar a nossa mente. O que nos traz esperança? Perdão real em Deus e a satisfação real em Deus. Por último, versículo 25 e 26. O que pode nos dar esperança? E aí eu vou ser bem redundante aqui, tá? Versículo 25, versículo 26. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. O que pode me dar esperança? A esperança real em Deus. Se nós temos que buscar uma coisa na nossa vida, é a esperança real em Deus. Quando você olha para o Velho Testamento, ele estava olhando na esperança de um Salvador. Quando você olha para o Novo Testamento, ele está olhando para a esperança no Salvador. Porque a única esperança real é a esperança em Deus. E às vezes nós buscamos a nossa esperança em muitas outras coisas, mas se nós não mudarmos a nossa mente, essa esperança ela vai nos trazer tanta decepção, vai nos jogar para baixo, porque a esperança real só em Deus. Talvez nossa esperança está em outras pessoas, talvez nossa esperança está num bom emprego, talvez nossa esperança está nas mãos de um médico, mas tudo isso pode nos frustrar, porque a esperança verdadeira só em Deus. E aí eu queria que você entendesse agora a visão do Jeremias. Diante daquela tribulação, diante daquela dor, as pessoas zombando da sua mensagem, as pessoas mais capacitadas foram embora, tudo destruído, o templo de Deus destruído. O Jeremias tem a cara de pau de falar assim, é bom esperar tranquilo diante do Senhor. Tranquilo? Como assim tranquilo? Porque ele olhava para tudo aquilo que estava mal, mas ele sabia que o Senhor é quem guardaria o seu coração. Pergunto para você, será que o capítulo mais triste da sua história faz trazer esperança para você?
Pense em alguma coisa triste que já aconteceu com você ou que está acontecendo. Será que isso pode trazer esperança? Ou será que isso afasta mais de Deus? Para o Jeremias, o seu capítulo mais escuro, quando ele mudou a sua mente, trouxe esperança. E aí eu lembro de um missionário que te acompanha, né, o missionário lá da minha cidade. Ele estava contando uma história que ele estava evangelizando uma família e tudo mais, e essa família começou a ir para a igreja, começaram a seguir tudo certinho, e um tempo depois, uma das crianças dessa família caiu na piscina, e aí ficou muito tempo lá, e aí deu algumas sequelas muito graves, ela estava no hospital, e eu lembro dele estar lá pedindo oração para essa família, e eles oraram bastante, e no final de tudo isso que acontece, infelizmente, a criança faleceu. E aí ele na cartinha que ele mandou para a gente, né, que ele falou assim, o que difere nós cristãos das outras pessoas? Quando estamos numa situação tão ruim, o que faz os cristãos serem diferentes de outras pessoas? E aí ele diz que, para sua surpresa, aquela família mandou um bilhete para ele. E o que dizia esse bilhete? Dizia o seguinte: nós lamentamos a sua ausência terrena, mas desejamos estar com ela naquele lugar maravilhoso, onde não haverá mais dor, confiando nele. Aquela família, no seu momento mais difícil, sabia que ainda havia esperança. A maior tristeza do mundo não é estar sozinho. A maior tristeza do mundo não é não ter dinheiro. A maior tristeza do mundo é estar sem Cristo. Porque de fato acaba a esperança. Mas quando há Cristo, Ele pode fazer um milagre. Tudo muda quando você muda. Não espere que outras pessoas mudem. Talvez as pessoas nunca vão mudar. Não espere que as circunstâncias ao seu redor mudem, que pode ser que essas circunstâncias não vão mudar. Nós estamos orando pelas eleições na Venezuela, sobre o que vai acontecer naquele país, não sabemos. Isso pode afetar a nossa realidade. Nós estamos orando pelas eleições nos Estados Unidos, não sabemos o que vai acontecer. E isso de fato vai afetar a nossa realidade, mas nós não sabemos. E nós oramos pela guerra em Israel, né, ontem, Benjamin Netanyahu disse que vai mais uma vez atacar o Hezbollah, mas nós não sabemos como vai terminar isso. Nós oramos pela guerra na Ucrânia e na Rússia, não sabemos como vai. Inclusive, nós não temos nenhum tipo de controle sobre isso. Mas, uma coisa nós podemos mudar. E o que nós podemos mudar? Tudo muda quando você muda. Eu lembro quando eu era adolescente e meu pai chegava no meu quarto, né, eu estava lá jogando videogame e ele falava para eu ir na casa da minha avó. E eu odiava ir na casa da minha avó. Adolescente às vezes tem umas... Poxa, na casa da minha avó, cara, chegar lá, minha avó eu sei como é que é, ela vai me colocar na mesa e ela vai colocar um monte de comida. E ela sempre fazia isso, tá? Sempre. Colocava um monte de comida, assim, não, vai comendo aí, vai comendo aí. Chegava 10 horas da manhã, ela começava a fazer almoço. Não, vai almoçar aqui também com a gente, não sei o quê. E comia e trazia o guaraná da geladeira, não, do quarto. Trazia o guaraná do quarto lá, colocava lá o guaranazinho quente. E come, filho. E eu falava, não quero mais não, vó. Tá bom, vó, chega, vó. E ela colocando mais comida, e era isso. Eu falava, cara, é desesperador, você não consegue sair de lá sem comer. E eu falava, pai, não quero ir lá. E a minha avó, ela ficava me olhando comer e fazendo o almoço. Falava, vó, não vou almoçar aqui não. Não, vai almoçar sim, então leva.
E era sempre essa loucura. E no meio da pandemia, a minha avó veio falecer. E agora, quando a gente, tudo muda quando você muda, eu comecei a pensar um pouquinho mais sobre aqueles momentos que eu tinha com ela. E é engraçado como o que vem na minha mente? O que vem na minha mente é a minha avózinha olhando para mim, sabe, com aquela cara assim de satisfação, só querendo amar. E tudo aquilo que ela fazia, que eu achava um absurdo, é porque ela queria amar. E eu falei, poxa, por que eu não pensava assim naquela época, né? Perdi a oportunidade. Mas, hoje, nós temos a oportunidade de mudar a nossa mente. Nós temos a oportunidade de olhar para a palavra do Senhor e falar assim, minha realidade agora está estranha, está complicada, tá. Mas eu vou conseguir mudar isso através do Espírito Santo de Deus. Porque tudo muda quando você muda. Vamos orar mais uma vez? Senhor, não temos nenhum tipo de controle sobre essa realidade. Quantas vezes nós pensamos que nós temos o controle, mas não temos. Nós pensamos que nós temos o controle sobre a nossa saúde, pensamos que nós temos o controle sobre a nossa vida financeira, pensamos que nós temos o controle sobre a realidade dos nossos relacionamentos, mas de fato, Pai, quem está à frente de todas as coisas é o Senhor. E mesmo, Pai, que venham momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de dor, momentos de perseguição que de fato virão. Mesmo, Pai, que na nossa realidade nós encontremos situações em que nós aparentemente estamos sem saída, nós podemos olhar para o Senhor e saber que ainda há esperança. Obrigado, Pai, pela Tua mão estendida. Obrigado porque o Senhor não nos desampara. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque nós podemos esperar a nossa herança do Senhor. E obrigado, Pai, porque a esperança verdadeira vem de Ti. Que o Senhor esteja cuidando de cada coração aqui, Pai, para que possamos agora, todas as vezes que olharmos para a nossa realidade e enxergarmos algo que nos afeta, que nos abala, que abala o nosso coração, que nos deixa tristes, nós podemos e termos a coragem e crermos de que quando nós oramos, quando nós falamos com o Senhor, talvez a realidade não mude, mas o nosso coração é transformado pelo Teu Espírito. Obrigado por essa noite, abençoe cada um aqui presente, em nome de Jesus, amém. Amém.